queria começar falando sobre relacionamentos. Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras. Mas mesmo sendo um profundo conhecedor das Escrituras, Jesus não era um erudito. Sabe, aqueles estudiosos cobertos de pó e mofo que ficam guardados dentro das bibliotecas? Ou dentro dos seus escritórios, ou na frente dos seus computadores? Jesus não era esse tipo de pessoa. Havia um equilíbrio na maneira de viver de Jesus. E eu acho que esse equilíbrio da maneira de viver de Jesus era mantido porque o Senhor optou por relacionar-se com as pessoas. E aqui há um alerta importante nesse começo, bem nesse começo. Ora, se Jesus, que era o próprio Deus feito gente, não abriu mão de estar com as pessoas, como pode alguém que se diz seguidor de Jesus, um discípulo dele, achar que pode viver isolado das pessoas? Não faz nenhum sentido. Que cristianismo é esse que vira as costas, por exemplo, para o sofrimento das outras pessoas? Que cristianismo é esse que só se preocupa consigo mesmo? Que cristianismo é esse que foge das pessoas, meus irmãos? Esse não é o cristianismo de Jesus. Jesus conviveu com as pessoas. Definitivamente, Jesus não viveu um isolamento social. Eu sei que nós estamos num momento de exceção, em que a gente está sendo obrigado a estar distante das pessoas. Mas Jesus não viveu isolamento social. Aonde quer que ele fosse, as pessoas queriam se aproximar dele, queriam ouvir as suas palavras, vê-lo de perto. Basta abrir os evangelhos e você vai encontrar isso o tempo todo. Ele exercia uma atração sobre essas pessoas. E essa atração era decorrente do fato de que Jesus se compadecia delas. Jesus as curava, as abençoava, as exortava. Jesus denunciava também os seus pecados, mas Jesus comia com elas, debatia ideias, respondia perguntas, fazia perguntas. Enfim, Jesus se encontrava com as pessoas. Pode parecer mais fácil lidar apenas com os nossos problemas, fazer de conta que nós não temos nada a ver com os vizinhos, com os amigos, com os colegas de trabalho. Mas essa atitude de isolamento é uma semente, é a semente de uma árvore. E o fruto dessa árvore se chama solidão e produz morte emocional. Não foi assim que Jesus fez, não foi assim que Jesus nos ensinou. Hoje, nós vamos conhecer a história de um homem da região de Gadara que se encontrou com o Senhor Jesus. E ele teve a sua vida transformada neste encontro. Essa história está narrada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 1 a 20. Essa mesma história está registrada também nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 8, e no Evangelho de Lucas, também no capítulo 8. Nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saiu do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia domá-lo. E sempre que de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região.
Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Precipitou-se a manada, que eram de uns 2.000, pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam e o anunciaram na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que tinham visto aquilo lhes contaram como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus. E todos se admiravam. Pai Santo, que o teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa história se passa do outro lado do mar. É assim que o texto fala. Na terra dos Gesarenos. Na verdade, esse mar ao qual o texto se refere é um lago. Não é o mar propriamente dito. Mas é um lago bem grande. Um lago que na época deveria ter uns 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. De maneira que você, dependendo do ponto, não enxergava a outra margem do lago. E esse lago era chamado de Mar da Galileia. Já lembra dos textos bíblicos? Pois o Mar da Galileia é o mesmo lago de Genezaré. Mar de Tiberíades, também é um outro nome dele, o Lago de Genezaré. Esse lago é formado pelo Rio Jordão. O Rio Jordão passa por ele. E esse mesmo Rio Jordão segue depois para o Mar Morto, que é um outro lago também, né? Então são dois lagos muito grandes que são chamados de mar. Grande parte do ministério de Jesus aconteceu nas margens desse lago. Por exemplo, quatro dos apóstolos de Jesus foram recrutados nas margens do lago Genezaré. O pescador Pedro e o seu irmão André, e também os irmãos João e Tiago, eram profissionais da pesca e trabalhavam nesse lago. Muitos dos milagres de Jesus também aconteceram no lago, ou perto dele. A caminhada de Jesus sobre as águas foi nesse lago. O acalmar das tempestades também foi nesse lago. A multiplicação dos pães para 5.000 pessoas também foi ali próximo. A região se chamava Terra dos Gerazenos, ou Terra dos Gadarenos, por causa de duas cidades que ficavam próximas dele, Gerasa e Gadara. Essas duas cidades faziam parte de uma região chamada de Decápolis, que era uma confederação de 10 cidades de cultura grega não judia que ficavam no lado leste do lago de Genezaré. Pois bem, a nossa história acontece do outro lado do mar, do outro lado do lago. Lá, do outro lado, onde Jesus chegou de barco, Jesus encontra um homem que era da cidade de Gadara. E quem era esse homem de Gadara? Não há muitas informações a respeito dele especificamente, mas nós podemos, a partir do local onde ele morava, compreender um pouco a respeito de quem era esse homem. Primeiro, ele morava nessa região chamada de Decápolis, uma liga de 10 centros urbanos de cultura grega, que conviviam com a exuberante arte grega e com a filosofia grega. Esse homem morava em uma região em que as cidades administravam os seus próprios negócios, cunhavam suas próprias moedas, eram centros comerciais e financeiros de destaque. Ele também morava, essa mesma região, eram cidades, a região de Decápolis, eram compostas de cidades com grande potencial turístico. Por exemplo, o ponto mais alto de Gadara encontrava-se a 378 metros acima do nível do mar.
e proporcionava vistas esplêndidas sobre a zona norte do vale do Rio Jordão, sobre o mar da Galileia, sobre as colinas de Golã. Então o homem de Gadara, um homem do seu tempo, era como qualquer cidadão de um grande centro urbano dos nossos dias. No entanto, esse homem, um homem provavelmente culto, que vivia em uma cidade próspera, em uma cidade bonita, tinha a sua vida controlada por demônios e vivia nos sepulcros. Esse homem perdeu o controle sobre o seu próprio corpo. Uma força sobre-humana tomava conta dele. Por várias vezes tentaram, sem sucesso, acorrentar esse homem, para que ele não viesse a causar perturbação na cidade, mas não conseguiram. Esse homem perdeu o controle sobre as suas emoções também, não apenas sobre o seu corpo. Ele passava dias e noites sem paz. Seus gritos eram ouvidos à distância. Esse homem perdeu, além do controle sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, perdeu também o controle sobre a sua mente. De maneira que, de início, Jesus não pode conversar com ele. A primeira fala do Senhor não foi com ele diretamente, mas com as forças espirituais que o controlavam. O homem de Gadara não era muito diferente do homem do século XXI, que vive sem controle sobre si mesmo, mas que acha que é o centro do universo. Há um engano, meus amados irmãos e meus amigos, que tomou conta da forma de pensar e do jeito de viver de muitas pessoas do século XXI, e que também era um engano no homem de Gadara. Uma mentira antiga que faz parte da cultura do nosso tempo, assim como fez parte da cultura de Decápolis. Muitas pessoas vivem neste permanente auto-engano. E que auto-engano é esse? Eles se acham autônomos, autossuficientes. Pensam que são independentes, capazes de fazer o que quiserem. Julgam-se o centro do universo e acham que elas mesmas podem definir o que é certo ou o que é errado, o bom e o mal. E assim repudiam a soberania de Deus e a autoridade de Cristo. E essas pessoas, presas nesse auto-engano, acabam sobrecarregadas. Sobrecarregam-se a si mesmo por terem se tornado seus próprios deuses. Tendo que controlar agora as suas próprias vidas e sofrendo ao tentar dar destino à sua própria existência. Essas pessoas muitas vezes naufragam em um mar de angústias e tristezas. Era assim em Gadara, é assim em nossos dias. Aos que estão cansados e sobrecarregados, tentando controlar o mundo em volta de si, eu tenho uma boa notícia para dar hoje, e essa notícia eu dou em nome de Jesus Cristo. Você não é Deus. Você não tem a obrigação de controlar o mundo ao seu redor. Não compete a você tentar fazer a vida ao seu redor acontecer da maneira em que você quer. Pare de levar o mundo nas costas e corra para Jesus Cristo. Ele está pronto para retirar esse peso de cima dos seus ombros e a lhe dar a paz que você tanto precisa. A Bíblia pode ajudar você, porque a Bíblia ela nos coloca em nosso devido lugar. Ela nos chama à realidade de quem nós somos e do que está ao nosso alcance. Ela nos diz que nós temos autonomia, sim, mas que essa autonomia é limitada. Ela não é plena, ela não é completa. Essa mesma Bíblia diz que Deus nos dá liberdade para decidir, sim. Mas a decisão que nós temos é sobre quem iremos obedecer. Ou seja, de quem seremos servos? Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, no capítulo 6, no verso 16 do seu livro, diz assim: Não sabeis
que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? A Bíblia nos recoloca na posição em que nós realmente estamos. Autonomia limitada e liberdade de decidir a quem nós serviremos. Não há neutralidade nesse tempo. Não há meio termo nisso. Nós seremos servos de quem decidirmos obedecer. Aqueles que tomam a decisão de obedecer ao Senhor Jesus Cristo são seus servos. E tem como recompensa a vida eterna que começa agora. Já aqueles que obedecem aos seus próprios desejos pecaminosos tornam-se escravos de si mesmos e tem como recompensa a morte. A pergunta é dura de fazer, mas você precisa se fazer. A quem você tem obedecido? De quem você é servo? As forças espirituais que dominaram o homem de Gadara, na história que nós lemos, naquele encontro com Jesus, elas não tinham outro objetivo a não ser destruir aquele homem. Isso é algo muito impressionante. Marcos diz que aquele homem andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Lucas afirma que aquele homem estava possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupas, nem morava em casa, mas morava nos sepulcros. Meu amado irmão, meu amigo, da mesma forma, as forças espirituais que atuam hoje em nosso mundo pós-moderno e tecnológico têm o objetivo de roubar, matar e destruir, como disse Jesus Cristo. A quem você serve? De quem você é escravo? Quem é o seu Senhor? Não se engane, não se engane. Não há qualquer pensamento de paz, de bondade, fora do coração de Deus. Não há. Não há magia branca. Não tem essa coisa de fazer um trabalho espiritual para o bem. Não existe cartomancia legal. Não tem egoísmo saudável. Não tem orgulho santo e nem existe inveja branca. Não existe embriaguez sensata. Não existe espaço para a vida que há em Cristo quando se nega o senhorio de Cristo. Por isso nós somos chamados a escolher quem será o nosso Senhor, a quem nós serviremos. Bom, aquele homem que se encontrou com Jesus, ou melhor, que Jesus se encontrou com ele, Jesus foi ao encontro dele. Aquele homem não tinha ninguém para pedir por si mesmo. E nem ele mesmo podia pedir por si mesmo, porque até a sua consciência tinha sido roubada, lhe tinha sido tirada. Os seus amigos já não sabiam o que fazer com ele. Apenas tentaram acorrentá-lo para que ele não se ferisse, não ferisse outras pessoas. Ele não tinha mais controle sobre a sua vontade, ele não fazia o que queria. Mas aquilo que ele era levado a fazer era aquilo que os espíritos que o possuíam queriam que ele fizesse. Aquele homem não tinha ninguém para pedir por ele. Mas Jesus teve misericórdia dele. Ele não podia fazer nada por si mesmo, mas Jesus podia fazer tudo por ele e pode fazer por você também. O Senhor atravessou o grande lago de Genezaré, enfrentou e subjugou uma tempestade e chegou do outro lado da margem apenas para libertar aquele homem. Da mesma maneira, Jesus enfrentou a rejeição, os insultos, a humilhação e a morte de cruz para libertar você do caminho de morte em que você está. Sim, você precisa escolher quem é o seu Senhor e a quem você serve. Agora é interessante essa história do encontro de Jesus com o homem de Gadara, porque o Senhor não atravessou o mar de Tiberíades para ver se dava certo libertar aquele homem.
entende isso. Jesus não disse assim, vamos lá para o outro lado da margem, quem sabe, vamos ver se a gente pode libertar. Não, não. O Senhor tinha autoridade para livrá-lo. O Senhor tinha poder para livrar aquele homem da vida miserável que ele estava levando. E Ele tem poder para livrar você da vida que você está levando também. Quando Jesus chegou do outro lado do lago, os espíritos que guiavam aquele homem se prostraram diante de Jesus. Colocaram-se prostrados diante do Filho de Deus. E é impossível não me lembrar da passagem de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 9 e 11, que diz o seguinte a respeito de Jesus Cristo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu amigo, Lúcifer e seus anjos podem parecer muito amedrontadores. Os problemas do dia a dia também podem parecer impossíveis de serem resolvidos. Mas diante do Filho de Deus Altíssimo, o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Senhor Jesus Cristo, nem Lúcifer, nem seus anjos, nem os problemas da vida têm qualquer alternativa a não ser se dobrar em referência. Se dobrar em reverência àquele que é o Senhor de todas as coisas. Aqueles que estão cobertos pelo sangue de Cristo, que têm a Jesus como seu Senhor e Salvador, têm autoridade no nome dele para resistir a principados e potestades espirituais. É essa a garantia que temos de Jesus, é essa a garantia que temos pela presença do Espírito em nossas vidas. Aqueles demônios que tomaram conta daquele jovem sabiam que não podiam resistir ao Senhor dos Senhores. Eles se prostraram imediatamente. Mas, como é próprio da sua natureza destruidora, eles tentaram adiar ao máximo o controle que ainda tinham sobre a vida daquele homem e a influência que exerciam naquela região. Isso é muito curioso. Os versos 7, a partir do verso 7 do texto que nós lemos, diz assim: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. E no verso 10 é dito que eles rogavam muito que não os enviasse para fora da região. Eles queriam ainda permanecer ali, ainda influenciar aquela região, ainda causar dano e destruição ali. Veja que isso algumas vezes acontece com aqueles que estão dando seus primeiros passos como discípulos de Jesus Cristo. As forças espirituais que antes mantinham controle sobre sua vida e que tiveram esse controle perdido por causa do rendimento, da rendição a Jesus Cristo, que tiveram esse controle perdido, a batalha contra o amor de Cristo foi perdida. Essas forças espirituais tentam adiar a plena libertação do Filho de Deus. Mas essa é uma batalha que já está perdida. Jesus já ganhou. A batalha na sua vida, meu irmão, Jesus já ganhou. Tudo aquilo que Ele vai realizar já está garantido. Ele que começou a boa obra na sua vida vai terminar. Tenha certeza disso, confie nisso. Pode ser que você tomou uma decisão por Jesus e depois da decisão você se sentiu assediado. E talvez exatamente naquelas áreas em que você mais era escravizado pelo pecado. E as tentações vieram sobre você e elas foram tantas que você colocou em dúvida até a sua salvação. Não tenha medo, não tenha medo. O nome de Jesus é poderoso para resistir às investidas do inimigo. Clame pelo nome do Senhor, confie no poder que Ele tem para lhe guardar, para lhe proteger e suprir as suas necessidades. Você é filho do Deus Altíssimo e o Espírito de Deus habita em você. Não tenha medo, não tenha receio. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Duas coisas aconteceram quase ao mesmo tempo naquele dia. E é interessante a gente comparar elas.
a libertação do homem de Gadara e a precipitação dos porcos no abismo. Porque Jesus permite que aqueles espíritos tomem conta, se apossem daqueles porcos. E após se apossarem, os porcos se precipitam no abismo. E vendo aquele quadro, né, dos porcos se precipitando no abismo e do homem sendo liberto dos espíritos que o aprisionavam, as pessoas da região se maravilharam com o que tinha acontecido. Ficaram impressionadas. Mas ao mesmo tempo que ficaram impressionadas, elas pediram que Jesus fosse embora dali. Olha que coisa terrível, complexa de entender. Elas olharam para aquela libertação daquele homem, mas ao mesmo tempo olharam para os porcos se lançando no precipício e disseram: olha, isso é impressionante, mas a gente queria que você fosse embora, porque não vai dar para você ficar aqui com a gente não, Senhor. Vai embora, não fique aqui. Há pessoas assim. Ficam maravilhadas com o que Deus faz. Acham as coisas da igreja muito bonitas. Elas pensam que é bom para a sociedade acreditar em alguma coisa, ter uma religião. E elas têm uma condição, normalmente, para se aproximar desse Jesus. É como se elas dissessem assim: olha, tudo bem, conquanto que ele não venha se intrometer na minha vida e mudar os meus planos para o futuro. Aquelas pessoas não conseguiram se alegrar pelo fato do homem ter sido liberto. Elas ficaram aprisionadas nas suas perdas financeiras. Elas só conseguiram olhar para o prejuízo que tiveram com aqueles porcos se precipitando pelo abismo. Elas sofreram prejuízos com aquele tal de Jesus. O sustento delas agora estava afetado. O status deles foi ameaçado. Eles perderam 2.000 porcos. E na hora de colocar na balança, eles deram mais valor aos porcos do que à vida liberta por Jesus Cristo. Que cena terrível, meus irmãos. Quais são as perdas que você não admite ter? Há alguma? Em que você olha para Jesus e diz: isso daqui eu não aguento. Se eu tiver que perder isso, eu chuto o balde, eu vou embora, eu abandono a fé, eu abandono a Jesus. Quais são os prejuízos que são insuportáveis para você? Há algo que separa você de Jesus? Quais são os seus porcos? Certa vez Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que, tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha para comprá-la. É assim o reino de Deus. Não há nada mais importante. Ele também afirmou que aquele que não é capaz de deixar, veja só o que Jesus diz, aquele que não é capaz de deixar pai e mãe por amor dele, não é digno dele. Entendem o tipo de compromisso radical que Jesus nos chama a ter com ele? Ele disse também que se alguém quiser segui-lo, deve negar-se a si mesmo e pagar o preço dessa obediência. Portanto, em nome de Cristo Jesus, eu quero lhe pedir: deixe os porcos de lado, corra para Jesus. Corra para aquilo que Jesus está fazendo na vida das pessoas ao seu redor. Não há nada que possa ser comparado à liberdade com que Jesus liberta aqueles que se tornam seus servos. Bom, que história tremenda é essa? Eu estou caminhando para concluir agora. Eu quero chamar a sua atenção para o resultado daquele encontro com Jesus, na vida daquele homem de Gadara. Antes de se encontrar com Jesus, ele passava os dias e as noites andando entre os sepulcros, maltrapilho, gritando, ferindo-se com pedaços de pedra.
Os amigos tentaram várias vezes acorrentar ele, mas os espíritos que controlavam a vida daquele homem lhe davam uma força sobre-humana e ele arrebentava com tudo. Por isso ele vivia isolado da cidade, sem contato com ninguém. Uma vida sem vida. Veja o que é que o encontro com Jesus fez àquele homem. Versos 14 e 15 dizem assim: Nisso fugiram aqueles que os apacentavam, que apacentavam os porcos, e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. Eita, que coisa tremenda e maravilhosa! O homem que não tinha vida, agora tem vida. Quem se encontra com Cristo recupera a capacidade de enxergar a vida de forma equilibrada, meus irmãos. Entendem? Porque Jesus nos concede essa possibilidade de olhar de forma equilibrada para a vida, olhar do seu ponto de vista para a vida. Quem se encontra com Jesus recupera a sua dignidade. Aquele homem não tinha mais dignidade. Tudo que havia de digno nele havia sido roubado por aqueles espíritos. Roupas para vestir era o mínimo. Em vez dos trapos que cobriam, aquele homem agora estava sentado em seu juízo próprio. Quem se encontra com Cristo deixa de correr de um lado para outro e se torna capaz de sentar e atentar para as palavras de Cristo. Entende isso, meu amado irmão, meu amigo? Você já viu alguém correndo para um lado para outro que não consegue parar? Pois aqueles que se encontram com Cristo conseguem parar e ouvir ao Senhor Jesus, ouvir a sua voz, ouvir aquilo que Ele está querendo dizer para nós. Quem se encontra com Jesus deixa de ser controlado pelos pensamentos de espíritos enganadores. Aliás, se você acha que essa coisa de espíritos enganadores é coisa do passado, você está por fora, não é não. Esses espíritos enganadores tomam conta de toda a sociedade, trazem ensinamentos equivocados, colocam valores equivocados, conduzem as famílias à destruição, destroem relacionamentos, criam oportunidades para que a vida seja destruída. Porque o destino deles, como disse Jesus, é matar, roubar e destruir. Mas aqueles que se encontram com Jesus deixam de ser enganados. Porque agora a mente deles está submetida a Jesus Cristo. E eles não vão mais analisar a vida, as ideias, os pensamentos com base neste mundo, mas vão fazer isso a partir da mente de Cristo. Essa mente que é revelada a nós que temos o Espírito de Cristo. Quem se encontra com o Senhor tem restaurada a capacidade de enxergar o valor da vida. E recebe de volta o perfeito juízo com que foi criado por Deus. Aquele homem agora estava sentado, ouvindo. Era dono novamente do seu corpo, dono novamente das suas emoções, dono novamente da sua mente. Aquilo que lhe tinha sido roubado foi devolvido por Cristo Jesus. É isso que acontece com aqueles que se encontram com Jesus Cristo. Hoje, você tem a oportunidade de se encontrar com Cristo. Hoje. Se você quer decidir obedecer a Jesus, se tornar servo dele, sua vida vai se transformar em um permanente encontro com Jesus Cristo. Ele vai libertar você do egoísmo, do individualismo, da sensualidade, da arrogância, da culpa, da avareza e de tantas mazelas da nossa natureza pecaminosa. Ah, meu amigo, Ele quer salvar você da morte que está em você, devolver a sua dignidade e usar a sua vida
para testemunhar do grande amor de Deus. Minha oração é que você não perca a oportunidade de se encontrar pessoalmente com Jesus, se você ainda não fez isso. Minha oração é que você, meu irmão, transforme sua vida num encontro permanente com Jesus Cristo. E assim, tudo aquilo que nos foi roubado, nos foi tirado, vai lentamente nos ser devolvido, e o Senhor vai nos refazer e vai completar a boa obra de transformação que começou em cada um de nós. Que Ele nos abençoe e caminhe conosco nessa grande aventura de seguir a Jesus Cristo. Amém.